A nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é extremamente importante pra gente. Apanhadaço de notícias que tem relação direta ou indireta com o Bahia. Nosso querido Everaldo, que saiu do Bahia para o Fluminense, inclusive o Fluminense ainda não pagou tudo que deve ao Bahia por essa transação e já está negociando o Everaldo. Pois bem, o Thiago Marquezine, lá do canal 3 Pontos, trouxe aí o seguinte: o Atlético quer o jogador e aceita a maioria das condições. O Flu quer passar porque acha que ele não vai mais ter como se recuperar no clube. E o Flu espera essa semana a resposta de um camisa 9 de muito peso que facilitaria tudo. Então tá aí, mesmo sem ainda não pagar tudo que deve ao Bahia e encaminhando a contratação supostamente de um camisa 9 de muito peso, o Fluminense já vai negociar Everaldo para o Atlético Paranaense. Será que vai fazer um bolo e o Atlético, ao invés de pagar para o Fluminense, vai pagar para o Bahia, já que o Fluminense deve para o Bahia? Fica aí a dúvida, né? Talvez assim funcionasse melhor, apesar de todos os problemas do Atlético Paranaense. Petralha geralmente costuma ser justo com essas questões. Bom, meus amigos, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é sobre um outro centroavante, formado na base do Bahia, que está voltando, ao que tudo indica, para o futebol brasileiro. Felipe Silva trouxe a notícia de que o atacante Matheus Saldanha foi sondado pelo Internacional nos últimos dias, mas acabou assinando com o Sharjah FC dos Emirados Árabes Unidos. O ex-jogador do Bahia foi emprestado pelo Al-Ahly até junho com a opção de compra de 5 milhões de dólares. E o Internacional acabou fechando com o Alejandro, né? Não chegou a um acordo com o Saldanha, fechou com o Alejandro para o ataque. Chama a atenção, porque o Internacional veio de uma temporada bem abaixo, bem aquém, não tá com um poder financeiro tão alto e tá fazendo movimentações, contratações sem grandes certezas, né? O próprio Alejandro fez ali uma boa campanha pela Vitória da Bahia, mas era muito questionado, não se firmou no CSKA e já volta pro Brasil. Saldanha é um bom atacante, mas não tem um nível extremamente elevado, né? Então, chama atenção aí essas movimentações do Internacional no mercado e chama atenção essa nova realidade. Ontem, quando eu falei sobre o assunto Kaique, eu mencionei aqui para vocês que eu cresci me acostumando a ver o Bahia contratar jogadores por empréstimo de times do eixo Rio-São Paulo com frequência. Inclusive, muitas vezes, quando a gente ia enfrentar um Corinthians da vida, por exemplo, tínhamos alguns desfalques por conta de questão contratual, né? Ele tinha ali o vínculo com a equipe do Corinthians e aí o Bahia não podia utilizar o atleta. E hoje essa realidade já mudou, né? Já está muito claro que essa realidade está diferente. O Bahia não fica mais contratando jogadores por empréstimo, a não ser que as condições sejam muito boas. O que o Bahia faz na realidade hoje é tirar o jogador do Corinthians pagando a grana por ele, como aconteceu com o Cauê Furquim, por exemplo, uma jovem promessa da base corintiana, né? E aí um outro paralelo, né, um outro aspecto na realidade que chama a atenção nessa situação, nessa nova realidade, é que agora o Bahia empresta jogadores para o Corinthians. E saiu a informação ontem do GE de que seria assim com o Kaique, que inclusive o GE cravou que já teria um acerto ali entre Corinthians e Bahia pelo empréstimo de Kaique. O que chama até a atenção, porque o Bahia negou a proposta do Bragantino, não chegou ali a um acordo com o Bragantino, e o Corinthians, que aparentemente tem problemas financeiros, mais problemas financeiros que o Bragantino, teve a sua proposta supostamente aceita pelo Bahia. Por que supostamente? Porque o café do setorista, o Samir Carvalho, que traz informações frequentemente de futebol, mas principalmente de Corinthians, ele trouxe a informação sobre Kaique de que o Corinthians, por enquanto, trata o atleta como oferecido e não confirma o acerto nos bastidores. Está sendo avaliado, nem que sim, nem que não, é a temperatura certa. Mais detalhes, e guardei uma exclusiva disso para o blend de daqui a pouco. Vem tomar um café comigo, disse aí o Samir Carvalho, direcionando para a sua live, tá? Então, segundo ele, apesar do GE cravar que há um acerto, ainda não está tudo fechado entre Bahia e Corinthians por Kaique, segundo o Samir, teria sido apenas oferecido e o Corinthians avalia, mas, enfim, aparentemente ver com bons olhos essa situação, né? Bom, vamos torcer para Kaique se encontrar por lá e voltar mais valorizado, no nível mais elevado, ou se valorizar a ponto de ser negociado e gerar receita para o clube.
Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é sobre um jogador do Bahia. Marcos Felipe ainda é jogador do Bahia, tem contrato até 2028, acho que é 28, com o Bahia, e está emprestado para um time lá da Turquia, né? O Elspor. E, cara, chamou atenção, a gente chegou a abordar aqui no canal, quando ele estreou lá, passamos alguns lances e tudo mais. Depois teve outra situação que ele cometeu uma falha meio estranha lá e tal, não sei o quê. E agora saiu a notícia de que o Marcos Felipe que está emprestado para o time da Turquia, foi afastado por pressão contratual. O afastamento foi devido às cobranças de salários atrasados após a prisão do presidente do clube, após uma investigação por manipulação de resultados da liga. Bizarro, velho. Segundo o staff, o time turco retirou o Marcos Felipe dos jogos como represália e só será reintegrado se assinar um contrato em definitivo, mas que foi recusado pelo atleta devido à instabilidade administrativa do clube. Loucura, cara. Informação aí do à tarde, ele tá emprestado até junho de 2026, tá? Loucura demais essa situação aí de Marcos Felipe, e aí não é nem prudente o Bahia negociar com esse time, né? Na realidade que está hoje, não é nem prudente o Bahia fazer negócio, né? Se quiser repassá-lo, fazer uma negociação em definitiva, tem que ser com alguma outra equipe. Que situação inusitada, né? No mínimo inusitada essa aí de Marcos Felipe. Fala nos comentários aí o que você pensa, o que você acha. Claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sino e compartilhar. Um abraço, meus amigos. Tamo junto. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais Nordeste. E você?